Quando um santo é canonizado, existe um processo anterior, feito pela Igreja de forma metódica e que conta, inclusive e principalmente, com o auxílio da ciência. Muitos acusam a Igreja de inimiga da razão e da ciência, mas já vimos em vários de nossos vídeos que a Igreja defende que a razão e a fé são as duas asas do conhecimento humano, se complementam harmoniosamente e que a ciência é benigna, desde que não promova o fim de vidas humanas, como na manipulação de embriões, na criação de técnicas de eliminação de vidas, como desde o ventre materno, e que não promova ataques à dignidade do ser humano em todos os aspectos. Vimos que a Igreja promove a ciência, inclusive. Muitos religiosos, crentes e sacerdotes foram nomes importantes da ciência pelos séculos da história da humanidade. A própria teoria do Big Bang foi inspirada em uma teoria criada por um padre, Georges Lemaitre, a teoria do ovo cósmico. Não existe, portanto, conflito entre ciência e fé, mas entre o cientista presunçoso e o religioso ignorante. Temos vários vídeos sobre esses temas, links na descrição. Voltando ao tema da canonização, sabemos que os santos podem interceder a Jesus Cristo pela cura de doenças e fiéis que rezam nesse sentido. A cura é milagrosa, não é produzida pelo santo celestial, vale dizer, mas pelo próprio Deus. Existe apenas a intercessão do santo, dentro da realidade da comunhão dos santos. Sabemos que existem vários santos celestiais anônimos, isto é, pessoas que partiram desta vida e estão no céu, comungando permanentemente com o Senhor na Jerusalém celestial. Mas existem os santos que são colocados nos altares, como exemplos de cristãos a serem seguidos. Como a Igreja sabe que um santo é santo? Como a Igreja sabe que um santo do céu está no céu? Com a ajuda da ciência. Possíveis curas de doenças consideradas, a princípio, curas extraordinárias, realizadas através da intercessão feita por um fiel cristão a um candidato, podemos dizer assim, a santo celestial, essas possíveis curas são examinadas minuciosamente por vários cientistas, de forma exaustiva e criteriosa. Se a ciência confirmar que tal cura não tem explicação natural, a Igreja, depois de um inquérito que envolve testemunhas sobre a vida do candidato a santo e sobre a intercessão propriamente dita, pode beatificar esse candidato, declarando-o beato. Se uma segunda cura extraordinária acontecer, também depois de minucioso estudo e investigação proveniente de intercessão daquele beato, este pode ser declarado pela Igreja como um santo dos céus. Esta prerrogativa da Igreja está baseada no poder das chaves dado por Jesus a Pedro, o primeiro Papa. Apoiando-se, portanto, em provas científicas cabais e diante de investigação detalhada da vida daquele candidato a santo celestial e dos casos de aparentes curas extraordinárias, o Papa faz uso do poder de ligar e desligar, e beatifica, e se for o caso, canoniza um cristão falecido, obviamente, mas vivo na Jerusalém celestial, tornando-o digno de estar nos altares da Igreja de Cristo, como exemplo de busca pela santidade e como legítimo intercessor junto a Jesus. Este sim, o único que pode realizar o impossível, o autor de todos os milagres. Neste vídeo, conheceremos a história de Jacqueline Duffin, uma hematologista canadense, ateia, ou seja, que não acredita na existência de Deus, que participou de centenas de investigações científicas de aparentes milagres e que afirma algo impressionante. Certa vez, a cientista canadense estava observando no microscópio uma célula letal de leucemia. Verificando a data do exame, concluiu: fiquei persuadida de que o paciente cujo sangue estava examinando tinha que ter morrido.
Acontece que o paciente estava bem vivo. A cientista não sabia, mas ela estava participando da investigação de um milagre. Dunphy, de 64 anos, além de hematologista, é também uma renomada historiadora, tendo presidido a Associação Americana de História da Medicina e a Sociedade Canadense de História da Medicina, além de ser catedrática dessa disciplina na Queen's University, de Kisgon, Canadá. Não sei se estou pronunciando corretamente. Este episódio com a célula letal de leucemia aconteceu em 1986 e foi a primeira vez que trabalhou em uma das investigações de possíveis milagres de processos de canonização. A amostra de medula fora tirada de uma jovem de 30 anos, ainda viva. A igreja, com a ajuda dos cientistas, investigava a veracidade do milagre no contexto do processo de canonização da primeira santa canadense, Maria Margarida de Ville, fundadora das Irmãs da Caridade, elevada à honra dos altares somente 14 anos depois. O mais contraditório nesta investigação sobre leucemia, uma vez que os processos de canonização são muito exigentes e criteriosos, a igreja tendia a descartar o caso enquanto milagroso. Nessa situação, poderia haver este descarte, porque existia ainda a possibilidade da cura ser atribuída à quimioterapia. Porém, os especialistas em Roma aceitaram reconsiderar a decisão se uma testemunha cega reexaminasse as amostras. Testemunha cega no sentido de não saber que estava investigando um possível milagre. E esta testemunha foi a doutora Duffin. Ela lavrou um laudo sem saber para o quê. Nunca tinha ouvido falar do processo de canonização e não podia saber que a decisão requeria tanta deliberação científica, disse ela. Como já dito, a canadense é ateia e não se interessava pela religião, nem pela religião do marido, que é judeu. Até que um dia ela foi convidada a testemunhar diante de um tribunal eclesiástico. Posteriormente, como seu laudo foi decisivo, a cientista foi convidada para assistir à cerimônia na Praça de São Pedro. De início eu duvidei em ir. Eu não queria ofender as religiosas, porque eu sou ateia e meu marido é judeu. Mas acabamos indo, vendo que elas estavam felizes de nos incluir na cerimônia. Tampouco podíamos renunciar ao privilégio de testemunhar o reconhecimento do primeiro santo de nosso país. Ela ganhou também um exemplar da Positio, documento decisivo de cada processo de canonização. Ela percebeu que seus trabalhos e observações estavam incluídos no documento. Subitamente compreendi, entusiasmada, que meu trabalho médico estava nos arquivos vaticanos e a historiadora que há em mim começou a querer saber de outros milagres incluídos em canonizações do passado. Desta forma, a cientista acabou estudando 1.400 milagres apresentados para a canonização de centenas de santos nos últimos 4 séculos. Ela publicou um primeiro livro com suas conclusões, Medical Miracles, Milagres Médicos. Depois, escreveu um segundo livro sobre 2 santos mártires do século IV, cuja devoção cresce notavelmente nos Estados Unidos e no Canadá. Santos médicos, São Cosme e São Damião no mundo pós-moderno, publicado em 2013 pela Universidade de Oxford. A doutora Jacqueline ainda é ateia, mas escreveu: os ateus honestos devem admitir que acontecem fatos cientificamente inexplicáveis. A hostilidade de certos jornalistas procede de seu próprio sistema de crenças. Como para eles Deus não existe, logo não pode existir nada sobrenatural. Mas, se os doentes atribuem sua cura a Deus
pela intercessão dos santos, por que é que deve prevalecer outros sistemas de crenças, o incrédulo, sobre o dos doentes? Essa pretensão revela o abismo socialmente admitido entre acreditar na ciência e maravilhar-se diante do inexplicável. E ainda acrescentou: os milagres acontecem com maior frequência do que acreditamos. O testemunho da doutora Jacqueline, uma cientista ateia, é uma prova incontestável sobre o rigor da Igreja na hora de examinar as curas sobrenaturais de doenças no caso de processos de canonização de santos e também aqueles provenientes de aparições de santos, como nas aparições marianas, e que ajudam na investigação sobre a veracidade ou não destas mesmas aparições. Dos 1.400 milagres analisados, ela concluiu que as doenças que acabam sendo curadas por milagres foram diferentes segundo a época, mas em todas as ocasiões tratava-se das que mais desafiavam a ciência médica. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, o médico dos médicos, o Senhor da vida, para sempre seja louvado. Bem, gente, se vocês gostaram, deixem o seu like, compartilhem, se inscrevam no canal. Fiquem com Deus, desculpem qualquer coisa e até o próximo vídeo.